com os candidatos durante os intervalos do debate. Outros convidados dos candidatos acompanham o debate no auditório do Grupo Gazeta. Quero lembrar a todos que durante o debate é proibido o uso de ponto eletrônico, telefone, celular ou qualquer outro tipo de comunicação eletrônica entre os candidatos e seus assessores. Peço também que os candidatos cumpram rigorosamente o tempo estabelecido nas regras para responder, comentar ou perguntar, sob pena de ter o som do microfone cortado. Uma campainha será acionada quando faltarem 15 segundos para terminar o tempo. Importante, conforme consta no termo de acordo, é proibido que os candidatos, durante esse debate, apresentem qualquer objeto ou documento que seja, aliás, que não seja o programa de governo ou um caderno para anotações. O candidato que descumprir esta norma será punido com um corte de áudio e vídeo de sua fala e também perderá o tempo total de sua participação em curso, ou seja, perderá a vez, tanto para falar ou para perguntar ou para responder. Neste primeiro bloco, o mediador faz uma pergunta comum a todos os candidatos. A pergunta será feita em 30 segundos, com 1 minuto e meio para a resposta. Caso algum candidato se considere ofendido, poderá solicitar imediatamente direito de resposta, que será concedido ou não, mediante decisão do mediador. Quero agora reforçar o desejo que todos, e para que os senhores e a senhora, mantenham aí as discussões em nível de propostas, evitando ataques pessoais e também ofensas pessoais, pois o nosso objetivo aqui é ajudar os eleitores matogrossenses a escolherem o melhor para Mato Grosso. Então, vamos à pergunta comum dirigida a todos os candidatos. Conforme o sorteio, quem começa a responder é o candidato Pedro Taques, do PDT. Candidato, qual é a sua proposta para conciliar o desenvolvimento econômico de Mato Grosso, a vocação cada vez mais produtiva do Estado com a preservação ambiental? E como seu governo, caso o senhor seja eleito, irá tratar quem não cumprir as leis ambientais? Obrigado pela sua presença. Boa noite. Muito obrigado pela pergunta, boa noite ao cidadão mato-grossense. Quero cumprimentar você e o Grupo Gazeta de Comunicação e os demais candidatos. Não há um Estado sustentável do ponto de vista ambiental que também não o seja do ponto de vista econômico e social. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta, primeiro, fortalecer a SEMA. Hoje, a SEMA tem um orçamento de 95 milhões de reais, precisamos aumentar o orçamento da SEMA. Nós temos no estado de Mato Grosso 45 unidades de conservação sob a responsabilidade da SEMA. Nós temos 22% do nosso território como áreas protegidas, dentre elas áreas indígenas e estas unidades de conservação. Nós temos no estado de Mato Grosso vocação para o setor produtivo, para o agronegócio, mas com preservação ambiental. Nós temos 9 milhões e 500 de hectares no nosso estado, 9 milhões e 500 hectares que podem ser utilizados para a agricultura em razão das pastagens degradadas. Qual é a nossa proposta? Fortalecimento da SEMA, que tem hoje não mais que 800 servidores, descentralização da SEMA nos escritórios, nas unidades regionais, para que as unidades regionais tenham condições de fazer o licenciamento das atividades de médio impacto. Alguns escritórios o fazem. Hoje, infelizmente, a SEMA não faz o licenciamento no prazo correto. Seguindo a ordem de sorteio, agora quem responde a mesma pergunta é o candidato José Roberto Cavalcante, do PSOL. Candidato, como que o senhor pretende conciliar desenvolvimento econômico com o meio ambiente, a vocação cada vez mais produtiva do Estado com a preservação ambiental? E caso o senhor seja eleito governador de Mato Grosso, como o senhor irá tratar as pessoas que não cumprirem a lei ambiental? Obrigado pela sua presença e boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que assistem aqui esse debate. Boa noite aos candidatos que aqui estão participando. O problema de enfrentamento que nós faremos, que é necessário que se promova aqui no estado de Mato Grosso, é de que, em visita aos demais municípios do estado, às partes longínquas do estado, nós verificamos que não se precisa mais a gente fazer desmatamento no estado. Com as áreas que já foram hoje, o desmatamento que já foi feito para que se pratique a agricultura, a pecuária, elas já são suficientes. O que nós temos que fazer é um acontecimento que já vem ocorrendo, que nós observamos. Primeiramente, quando você entra nas florestas, você entra com gado e depois vai entrando a agricultura de precisão. Isso já ocorre.
está ocorrendo em alguns setores, alguns locais aí, principalmente nós tivemos um movimento lá no município de Juara, nós já verificamos que ali os produtores já vêm adotando essas práticas, já vêm fazendo essa transição do modelo de pecuária para a agricultura de precisão. Então, o que nós temos que fazer é fazer esse bloqueio mesmo de desmatamento, para fazer essa conciliação, fazer esse bloqueio de desmatamento e fazer esse reaproveitamento das áreas já, e agilizar a questão das licenças ambientais. Nós temos que agilizar os órgãos ambientais que promovem essas licenças para que possa ser dinamizado. No seu tempo, seguindo a ordem do sorteio, quem responde agora a mesma pergunta é a candidata Janete Riva, do PSD. Candidata, qual que é a sua proposta para conciliar desenvolvimento de Mato Grosso com a vocação cada vez mais produtiva do Estado e a preservação ambiental? E caso a senhora seja eleita governadora de Mato Grosso, como que a senhora tratar as pessoas que não cumprirem a legislação ambiental? Obrigado pela sua presença e boa noite. Boa noite a você, eleitor, que está nos dando a oportunidade de nos ouvir neste momento. Bom, nós precisamos pensar com muito cuidado e investir pesadamente em tecnologia. Precisamos continuar aumentando a nossa produção e preservar as nossas florestas. De que forma? No plano do meu governo tem a criação da Secretaria das Florestas, que é onde nós vamos fazer com que o manejo vire um negócio sustentável, que as pessoas possam viver com a preservação do meio ambiente. Há necessidade do investimento pesado em tecnologia, porém você precisa também lembrar que as pastagens que já estão degradadas, como por exemplo a região da Grande Barra do Garça, é possível que ali seja ainda a maior região produtora com capacidade, porque nós continuamos a ser esse grande expoente de produção dentro do Estado. Então a gente precisa ter muito cuidado. E as pessoas, uma educação ambiental segura dentro dessa Secretaria de Florestas, com certeza entenderão o momento da necessidade de preservar. Nós não podemos nos atrapalhar como os Estados Unidos, que acabaram com o seu Pantanal. Nós precisamos que a preservação, que é todo um círculo, que desmatando nós vamos desfavorecer nossos rios e nós poderemos perder nosso grande maravilhoso Pantanal. Então nós precisamos cuidar da nossa natureza, assim como preservar o rio Cuiabá, que em vista dos desfavorecimentos, desmatamentos, está assoreado. Seguindo a ordem do sorteio, quem responde agora a mesma pergunta é o candidato Lúdio Cabral, do PT. Candidato, qual que é a sua proposta para conciliar aí o desenvolvimento de Mato Grosso, a vocação produtiva do Estado com a preservação ambiental? E caso o senhor seja eleito governador de Mato Grosso, como que o senhor irá tratar as pessoas que não respeitam as leis ambientais? Obrigado pela sua presença e boa noite. Bom, boa noite, Antônio Carlos, boa noite ao Grupo Gazeta, toda a população que nos acompanha. Boa noite, Janete, boa noite, Tax, boa noite, José Roberto. Que Deus nos ilumine e possamos fazer um bom debate, um debate que qualifique a opinião da nossa população. Primeiro, no campo do desenvolvimento econômico, a principal tarefa minha na condição de governador será utilizar os instrumentos de política econômica e tributária para diversificar a nossa economia. Nós não podemos ser dependentes de um único setor econômico. A agricultura empresarial tem que expandir, mas tem que expandir com controle, especialmente com o controle de uso de agrotóxicos que contamina todo o nosso ambiente. Temos que retomar o papel da agricultura familiar a partir da assistência técnica, da tecnologia, para melhorar a qualidade da produção e gerar renda e oportunidade para os nossos filhos, apostar na indústria do turismo, que preserva automaticamente o meio ambiente em função das muitas riquezas naturais que nós temos, lidar com o setor de base florestal na perspectiva do manejo sustentável. Nós temos 62% do nosso território coberto por vegetação nativa, e aí é o manejo sustentável e o reflorestamento de áreas degradadas que nos permitirá conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. E a SEMA precisa ser desburocratizada, descentralizada, trabalhar com prazos corretos para assegurar os licenciamentos de forma adequada e evitar a atuação ilegal do setor produtivo. Tempo, candidato. No próximo bloco, os candidatos a governador de Mato Grosso fazem perguntas entre si. Eleições 2014, o voto na Record.